Olá, povo abençoado da IQ Central. Nós hoje estamos no jejum do dia 85 e o tema do jejum hoje, dos 120 dias, é Mateus 25, 21, que diz assim, que está no livro: Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A frase base desse devocional hoje dos 120 dias é: o uso do dinheiro para alguém que vive com os céus abertos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a área financeira da nossa vida, o que a Bíblia trata sobre a área financeira. Nós temos aqui, irmãos, vários versículos, e eu li todos os versículos desse devocional e eu vou explicar para os irmãos um pouquinho de cada versículo aqui desse devocional. Nós começamos por Lucas 21, 1 e 4. O que diz Lucas 21, 1 e 4 sobre a nossa vida financeira? Ele descreve, irmão, a oferta da viúva pobre. O que Deus, o que Jesus quer nos ensinar nesse versículo? Ele quer nos ensinar, irmãos, que enquanto os ricos daquela época doava a sobra, ofertava a sobra, a viúva, ela entregava o melhor que ela tinha para Deus. E o que Deus quer ensinar conosco nisso aí? Que nós devemos sempre ofertar a Deus o melhor, nunca a sobra. Continuando em João 21, do versículo 3 ao 6, fala sobre quando os discípulos voltaram a pescar. Eles entraram em um barco, irmãos, à noite e foram pescar. Pescaram a noite inteira e não conseguiu sequer um peixinho. E ao voltar do mar de manhã, encontrou Jesus na praia. E Jesus deu um ensinamento que diz assim, para eles jogarem a rede do lado direito. E qual foi a surpresa quando os três discípulos jogaram a rede do lado direito? Não tinha como erguer a rede de tanto peixe que tinha. Qual que é o ensinamento de Jesus para nós nesse tema? É que quando Jesus nos orientar a fazer alguma coisa, nós devemos fazer, porque vai haver mudança, vai aumentar a nossa produtividade financeira. Sempre que Jesus dá uma ordem, uma dica, nós devemos fazer, porque algo de espetacular, extraordinário vai acontecer na nossa vida. Seguindo, irmão, em Mateus 25, 27, fala das parábolas dos 10 talentos. E um desses textos fala que Jesus deu um talento para uma pessoa e ela escondeu esse talento. Sequer multiplicou. Ele podia colocar no banco, multiplicar por juro. E o que Deus quer falar com esse ensinamento? Que nós devemos fazer o bom uso do serviço bancário na nossa vida financeira. Saber utilizar o banco para a nossa vida financeira. Seguindo adiante, irmão, temos também em Lucas 16, 1, 10, a parábola do mordomo infiel. O que esse mordomo fazia? Ele administrava mal os bens de um homem rico. Ele ia desfazendo dos bens materiais desse homem rico. O que Jesus quer nos ensinar através desse texto? Que nós devemos saber administrar os nossos bens, o nosso imóvel, o nosso carro, nossa vida financeira, o nosso dinheiro. Deus quer ensinar que nós devemos ser bons administradores da nossa vida. E seguindo ainda adiante, em Lucas 16, dos 19 ao 31, fala da parábola do rico e do Lázaro. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola nesse capítulo? O que adianta a gente ter muito dinheiro e ir para o inferno? O homem rico tinha dinheiro, ganancioso. Lázaro, um homem pobre, pedinte, vivia de miséria. Quando os dois morreram, um foi para o céu e o outro ao inferno. Então nós temos, não adianta, irmão, nós temos rico e ir para o inferno. Nós temos que ser próspero e ir para o céu. E temos a parábola também em Mateus 6, 19 ao 20, que nós não devemos fazer tesouros na terra, e sim que nós devemos fazer
tesouro no céu. Como, Kleber, nós iremos fazer tesouros no céu? Fazendo a vontade de Deus, evangelizando, trazendo as pessoas para a quadrangular central, trazendo as pessoas para batizar, ajudando os necessitados, se importar com o reino de Deus aqui na terra, fazendo o tesouro no céu, porque no céu, irmão, não tem como roubar. Aqui você ganha dinheiro, compra um carro, compra uma casa, pode roubar e você pode perder. No céu não tem como as pessoas roubar o nosso tesouro. E tem mais uma parábola que está em Lucas 8:19, que fala a parábola do dracma perdido. O que é um dracma? Não sei se essa é a pronúncia certa. É uma moeda utilizada na Grécia Antiga. O que diz esse texto sobre esse dracma? Que nós devemos ter cuidado com os nossos bens materiais, independente da quantidade. Nós temos que ter cuidado com o nosso dinheiro. Se nós temos bastante dinheiro, nós temos que cuidar. Se nós tivermos um pouco de dinheiro, nós temos que cuidar. Mas só que nós não podemos ser avarentos, irmão. Ser aquele cara mesquinho. Não, vou juntar dinheiro, tem um pouquinho, vou juntar para ser milionário. Nós temos que ter cuidado o que Deus colocar na nossa mão. Cuidar, ser prudente no que Deus coloca na nossa mão. E em João 6:12 tem a parábola também, falando nesse texto sobre o uso do dinheiro. Tem o texto da parábola da multiplicação dos peixes, que é João 6:12. O que Jesus faz sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Com essa parábola nós aprendemos que Jesus saciou a fome de todo que estava naquele local. O que Deus faz? Multiplica tudo que você colocar na mão de Deus. Orando com fé, Deus vai multiplicar. De 5 pães e 2 peixinhos, alimentou todo mundo que estava naquela multidão. Então, nós devemos fazer o quê? Tudo que nós ganhar, tudo que nós possuirmos, nós devemos consagrar a Deus, colocar na mão de Deus, que sempre será multiplicado. E tem também em Lucas 28:31 a parábola sobre acerca da providência. O que essa parábola fala sobre a providência? Ela fala que nós, antes de fazer qualquer projeto, nós temos que fazer um cálculo. Calcular o que nós vamos gastar para concluir este projeto. Se você tem um projeto de comprar uma casa, comprar um carro, o que nós devemos fazer? Calcular. Será que eu vou ter condição no final de pagar esse carro? Nós temos que fazer, irmão, um planejamento. A nossa vida financeira, o nosso dinheiro tem que ser planejado. Para quê? Para que Deus entre com a providência. Mas tem que ser tudo com ordem. Vamos planejar a nossa vida para que nós possamos ter sucesso nos nossos projetos. E em Mateus 25:19, continuando o texto, irmão, nós falamos do talento. Deus deu a parábola dos 10 talentos. Tudo que Deus der um talento para você, algo para você, você tem que multiplicar. A vontade de Deus é que você sempre ganhe, sempre aumente. Deus deu um talento para você, faça 2. Deus 2 talentos para você, faça 4. A vontade de Deus é multiplicar o seu talento, prosperar. Deus fala isso com nós nessa parábola de Mateus 25:19 ao 27. E em Mateus também, irmão, no capítulo 13, versículo 44, fala sobre a parábola do tesouro escondido. O que Deus quer falar conosco nesse texto? Deus quer falar assim: o mais importante não é o dinheiro. O mais importante é o reino de Deus. O mais importante para mim e para você é o reino de Deus. É isso que quer dizer a parábola do tesouro escondido. E Lucas 3:11, ele fala também sobre a pregação de João Batista. O que esse texto quer falar conosco? Que nós precisamos repartir o que nós temos. Se nós quisermos ser imitadores de Jesus, imitadores de Cristo, nós temos que repartir. Nós temos que ajudar as pessoas que precisam de alimento,
as pessoas que precisam de roupa, as pessoas que precisam de cobertor. A nossa igreja, irmão, estamos fazendo uma campanha dos cobertores. Doe um cobertor para a igreja. Entrega um cobertor seu. É igual o pastor Léo falou, um cobertor, irmão, bom. Não vai trazer um cobertor rasgado, qualquer cobertor. R$14, irmão, um cobertor. Faça algo para o seu próximo. Seja imitador de Cristo. E também tem, irmão, a parábola do jovem rico, que Deus ensina aqui, que o nosso dinheiro não pode atrapalhar a nossa salvação. Muitas vezes nós temos um dinheiro, ou um carro, uma chácara, nós deixamos de Deus para ficar na diversão do nosso dinheiro. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós possamos ser próximos, mas que nós não saímos do objetivo de ser salvo, de ganhar pessoas, de frequentar a igreja. E em Mateus 17, 24 ao 27, Jesus fala sobre os tributos, sobre pagar imposto. Jesus nos ensina, irmão, que nós devemos pagar imposto. E o que ele fala assim? Se Jesus pagou imposto, nós devemos pagar imposto. Independente, irmão, se eu achar que é certo, se é justo, se não é, nós temos que fazer o quê? Pagar os nossos impostos e nossas dívidas. Jesus pagou o seu imposto, o seu tributo. Está lá em Mateus 17, 24 e 27. E para terminar, irmãos, nós estamos em Mateus 20 e 21, que aqui estão falando sobre o tributo e dízimo. Para fechar com chave de ouro, diz assim o texto: dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmão? A oferta e o dízimo. Dê a César o que é de César. O que é de César, irmão? O imposto. Então nós temos que fazer a nossa parte. O que é de Deus? A oferta e o dízimo. O que é de César? O imposto. Nós devemos pagar. E com isso, fazendo a coisa correta, nós dizimando, ofertando, pagando nossos impostos, eu e você, nós teremos uma vida próspera com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar seu trabalho, que tudo que você colocar nas mãos seja abençoado. Eu quero orar por você, pela sua vida financeira. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida financeira e profissional de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está participando deste jejum dos 120 dias. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sacudidas sem medida sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa abençoar a casa, o lar, a família e que eles tenham os melhores de Ti. Eu consagro a vida de cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.